Olá! Vamos relembrar o artigo 139 do Código Penal Brasileiro? Pois bem, no referido artigo, nós temos um dos 3 crimes contra a honra: o crime de difamação. Então, nosso Código Penal Brasileiro tipifica em seus artigos 138, 139 e 140 os chamados crimes contra a honra objetiva, honra subjetiva, sendo calúnia, 138 Código Penal, 139 difamação e 140 injúria. No artigo 139 do Código em questão, nós temos o crime de difamação. Como, de que forma ocorre o crime de difamação? Ocorre quando alguém, que pode ser qualquer pessoa, imputa um fato ofensivo à reputação de uma outra pessoa, que pode ser qualquer pessoa, não pessoa específica. Independentemente do fato imputado ser verdade ou não, ninguém tem o direito de apontar o dedo para uma outra pessoa e mencionar algo que lhe tire a chamada boa fama. Então, são exemplos de difamação. Fulano viu Ciclano em um restaurante e viu Ciclano almoçando ou jantando com uma outra pessoa que não era o seu cônjuge. E o fulano que viu o Ciclano almoçando com essa outra pessoa sai por aí esparramando que esse fulano estava almoçando com uma outra pessoa, né? Enfim, um homem, uma mulher, que não era o seu marido, que não era a sua esposa, dando a entender que estava acontecendo ali uma traição em relação à questão do matrimônio, do casamento. Verdade ou não fato, quando o fulano que sai por aí esparramando essa situação, essa história, essa conversinha, essa história sendo verdadeira ou não, ele está imputando um fato ofensivo à reputação da outra pessoa. Quando o fulano diz que o ciclano ele vai trabalhar embriagado, sujo, com mau hálito, verdade ou não, o fato ou os fatos, verdadeiros ou não, não pode haver esse constrangimento, esse apontar de dedo, essa língua ferina em relação ao outro, porque isso, consequentemente, gera muito constrangimento e gera, inevitavelmente, as chamadas responsabilidade penal e civil. No artigo 139, nós temos aí uma pena de detenção. E nós temos também a aplicação de multa, uma pena cumulativa. A competência para julgamento aí do crime de difamação praticado de forma isolada é do Juizado Especial Criminal, do chamado GCRIM, amparado pela Lei 9.099/95, antigo Juizado de Pequenas Causas. Esses juizados especiais criminais ou GCRIMs têm competência para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo e das contravenções penais. Aqueles crimes cuja pena máxima não excede 2 anos. E é o caso da difamação, que não é uma contravenção penal, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Importante, o crime de difamação é consumado, de certa forma, quando o fato, a história, o comentário, verdadeiro ou não, chega a conhecimento de terceira pessoa. Então, quando fulano viu o ciclano no restaurante, almoçando, jantando com uma outra pessoa que não era o seu cônjuge, não era o seu esposo, não era a sua esposa, saiu por aí dando a entender que estava acontecendo uma traição, esse fato sendo verdadeiro ou não, quando o fulano começou a esparramar, isso chegou ao conhecimento de outras pessoas, aconteceu a consumação do crime de difamação, que é considerado um crime formal, um crime de consumação antecipada. Então, quando existe a propalação, quando existe o comentário, e isso chega no ouvido de outras pessoas, o crime está consumado.
é considerado também um crime comum. O que significa um crime comum? Um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Não é um sujeito ativo que tem que ser específico, que tem que ser considerado próprio. Só pode ser praticado por uma determinada pessoa, como acontece, por exemplo, no crime de infanticídio. Matar o próprio filho durante o parto ou logo após, durante a influência ou mediante a influência do estado puerperal, a mãe, sujeito ativo. Então, o crime de difamação é o contrário, é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Quem pratica, o autor do fato delituoso, é chamado de sujeito ativo e a vítima, sujeito passivo. O crime de difamação, ele também é considerado um crime plurissubsistente. O que significa isso? Que existem várias formas de praticar esse crime contra a honra. Quando eu pratico, por exemplo, na forma escrita, eu faço um bilhetinho dizendo que fulano vai trabalhar sujo, embriagado, que ele está fedendo. Ou quando eu falo, forma verbal. Ou quando desenho, por exemplo, a imagem de um porquinho e puxo uma setinha no desenho, colocando o nome, né, indicando que determinada pessoa não tem muita higiene. São situações que geram constrangimento, não é verdade? Bom, é um crime de ação penal privada. O que significa isso? Que quando a vítima sente o teor, o grau, sente o peso da ofensa, cabe à vítima invocar o Poder Judiciário para que o sujeito ativo tenha essa responsabilidade penal. Uma vez comprovada a culpabilidade do sujeito ativo e a sentença penal foi condenatória e já transitou em julgado, cabe também na esfera civil ação indenizatória com base no dano moral, no dano material, ali no artigo 186 do Código Civil, analisando cada caso concreto, analisando cada dano e a extensão desse dano. Fica a dica para o exame da OAB.